E agora, gente, uma história de uma brasileira. Ela está há 5 anos no mundo do rally e conseguiu um recorde inusitado. Ela superou 6.000 metros de altitude na Cordilheira dos Andes e agora você vai conferir essa trajetória e essa história na reportagem de Wendel Coral. Você vai conhecer agora a história de Amanda Vasconcelos, uma piloto de rally que bateu no último mês de abril o recorde de se tornar a primeira mulher brasileira a superar 6.000 metros de altitude na Cordilheira dos Andes a bordo de uma picape 4x4. Para se ter uma ideia, essa altitude, cerca de 20.000 pés, é equivalente a de um voo em avião comercial. O projeto ele demorou mais de 6 meses, por volta quase de um ano, porque a gente tem, além da aprovação, tanto financeira, a gente trabalha com clima. Como a gente foi para a cordilheira, altitude, frio, a condição climática era um fator preponderante. Ele que ia ditar se a gente ia ou não conseguir levar o projeto até o final. O projeto ele começou como uma websérie. Só eu e quem estava bolando todo o projeto sabia que, na verdade, a nossa missão era um recorde. E esse recorde ficou escondidinho até a gente conseguir chegar lá, dia 10 de abril desse ano. Então, a preparação foi muito grande, desde a parte administrativa, processos que a gente precisa tomar conta por questão de segurança, até a preparação física. A minha preparação veio uns 3 meses antes da nossa partida. Eu peguei pesado, daí uma condição física, principalmente cardiorrespiratória, para eu poder me preparar e chegar muito bem no desafio. Porque a altitude era algo que para mim era inédito. Chegar a 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 metros era algo que eu nunca tinha passado na minha vida. Então eu não sabia como o corpo ia reagir. E tem um detalhe também. Todos os carros de rua, assim como o carro que eu fui, eles são testados até 4.000 metros de altitude. Então a gente também não sabia como o carro ia se comportar. Então era uma série de fatores que a gente precisa tomar cuidado, né? Precisou tomar cuidado para conseguir chegar no nosso objetivo. Mas antes de se aventurar na cordilheira, Amanda foi campeã brasileira de rally em 2020 e começou nesse mundo há aproximadamente 5 anos. Desde pequena, teve paixão por carros. Bom, na verdade, a minha história começa na infância, né? Sempre gostei muito de carro. O barulho do motor sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Já tinha as filhas, a Helena já tinha por volta de uns 2 anos, e eu resolvi me dedicar a uma paixão que eu guardava escondidinha ali no coração. Comecei a fazer alguns cursos de pista, fazendo em autódromo. Não satisfeita, eu fui para a terra. Eu vim de fazenda, morei muitos anos em fazenda, então a terra tinha alguma coisa na minha história. Um amigo me levou para um final de campeonato de uma monomarca em 2017, 2018. Eu entrei nesse campeonato, foi minha primeira entrada no rally, então foi em 2018. Desde então foi uma paixão avassaladora e estou no meu 5º ano de competição no rally. Ao todo foram alcançados 6.018 metros de altitude. Porém, a piloto destaca que durante todo o processo, cada avanço precisou ser bastante estudado. Isso porque o lugar é complicado de se adaptar, seja pela falta de oxigênio ou até mesmo frio intenso. A gente saiu aqui de Campinas no dia 1º de abril deste ano. Demoramos 3 dias para chegar aos pés da Cordilheira dos Andes, onde começou daí toda a preparação para chegar nos 6.000 metros. No dia 6, a gente bateu o recorde e demoramos mais alguns dias para voltar. Então, entre saída e retorno até Campinas, que a gente foi e voltou rodando com o mesmo carro, foram 14 dias. Todo mundo acha que a principal adversidade para mim seria a altitude, a falta de oxigênio, o ar rarefeito lá. Mas vou te contar que o que me pegou mesmo foi o frio. Um dia antes da gente chegar no cume, no nosso recorde, a gente acampou na Cordilheira dos Andes, a 5.000 metros mais ou menos. O nosso termômetro congelou a menos 12 graus. E ventos fortíssimos, que a gente nem conseguiu sair da barraca para medir a velocidade do vento. Essa noite, eu tinha a sensação que se eu dormisse, eu ia morrer de frio.
Então, para mim, a maior adversidade foi o frio, não foi a falta a privação do oxigênio, o ar rarefeito. Foi sim o frio. Por conta das adversidades, ela conta que pensou em desistir do feito, mas buscou forças nas 2 filhas para seguir em frente. Eu pensei uma hora em desistir. Eu falei, não, chega, eu vou acordar todo mundo, vou falar que eu quero ir embora e vou para dentro do carro e vou mandar alguém me levar lá para baixo. Só que as únicas pessoas que sabiam da possibilidade do recorde eram as minhas filhas e minha mãe. Então, naquele momento em que eu pensei em desistir, eu falei assim, como eu vou voltar para Campinas e vou falar para elas que eu desisti, que a gente não conseguiu porque eu desisti. Então, aquilo lá foi o meu único motivador. Eu falei, não, eu vou para cima, o carro pode quebrar, outra pessoa desistir, pode acontecer o que for, mas não vai ser por desistência minha. Então, era o que passava na minha cabeça nessa noite para saber que, não, amanhã eu vou acordar e amanhã é o objetivo final. No off-road, mais conhecido como fora da estrada, o espírito coletivo é necessário. Amanda Vasconcelos teve o piloto Renato Perotti como seu braço direito e elenca como a maior realização pessoal da sua vida. No off-road, a gente sozinho não é ninguém. Então isso é uma lição que eu peguei do rally e que eu levo para qualquer trecho de terra que eu for andar na minha vida. Eu fui a bordo do Mahan 1500 com o Renato Perotti, o detetor anterior, do recorde anterior. Então ele foi o meu guia, ele já foi 37 vezes para aquela região da Argentina. Então ele tinha experiência naquilo que a gente estava indo lá fazer. Só que naquele momento eu era a condutora, eu era a pilota, eu fui conduzindo o veículo por todo o trajeto. E o recorde só foi homologado com essa condição. O guia que estava com a gente, ele só aceitou dar a chancela dele se eu levasse o carro até o final. E foi o que aconteceu. E o Renato foi o meu guia, meus olhos. O trecho que a gente chegou lá dos 6.000 metros não é um trecho trilhado. Você não tem outra marca de pneu que você vai seguir. São rochas e rochas em cima de rochas e a gente só tinha um ponto. A gente precisa chegar ali. Vamos escolher qual é a pedra pior para a gente passar. E quem me direcionava era o Renato. Então, o papel do Renato, além da experiência que ele tinha e de ser o detentor do recorde anterior, ele era praticamente o meu olho. Não, sem dúvida nenhuma, é algo que eu nunca imaginei fazer na minha vida. E nunca é a minha maior realização pessoal e veio como inesperado. E eu acho que isso tornou tudo muito especial. E isso chegou na minha vida como um desafio e hoje se torna uma inspiração para as minhas filhas, para a minha família, de saber que a gente fazendo as coisas com responsabilidade, com determinação e com segurança, a gente consegue muita coisa. E para as outras mulheres, que a gente tendo uma determinação, se a gente conseguir se desafiar, conseguir fazer algo diferente, talvez isso motive alguém de alguma outra forma. Então, é basicamente como lutar por um sonho, né? A gente tá... Que foi isso. Esse sonho apareceu na minha vida do nada, de repente, sem planejamento, e foi um projeto de vida. O veículo responsável pelo feito foi uma Ram 1500 Rebel, que tem características de picape de porte grande. A gente foi a bordo de uma Ram 1500 Rebel, uma picape de porte grande, não é uma picape média. Isso trouxe algumas preocupações pra gente, porque os trechos off-road, às vezes, eles são muito estreitos. Era uma picape gasolina, a gente tinha preocupação de um consumo, mas nada disso foi problema. A picape se saiu muito bem, ela estava calçada, a única modificação que esse carro tinha, é um carro de rua, a gente só alterou os pneus. Nós usamos os pneus Grabber X3 da General Tire, que foi quem levou a gente até lá em cima. E esses pneus eram apropriados para aquele tipo de terreno, um terreno extremamente agressivo no off-road. Então, assim, o conjunto todo, pneu,
São dois itens que você chega num concessionário e compra, você chega num revendedor de pneu e compra. Não tem nada de modificação especial. E isso que tornou a aventura incrível, fantástica e que é lógico, fazendo com segurança, outras pessoas podem ir até a Cordilheira dos Andes e desfrutar das maravilhas que eu conheci lá. A presença da mulher no automobilismo em geral ainda não é muito grande e nas competições as categorias são unificadas. Tanto que Amanda era a única mulher quando foi campeã brasileira. Assim como qualquer parte do automobilismo, no rally nós temos poucas mulheres, mas não por restrição. O rally ele é muito aberto. A mulher, para qualquer tipo de participante, quem quiser participar no rally vai ser muito bem abraçado. E não foi diferente comigo. Eu fui muito abraçada por todos os pilotos, navegadores e equipes do rally. Só que, infelizmente, talvez por uma cultura, né, que a gente vem do automobilismo, são poucas mulheres. Em 2020, quando eu fui campeã brasileira, durante o campeonato disputou eu e mais 3 mulheres. E não existe uma categoria feminina. A gente junto com todos os homens. A competição ela varia por categoria de acordo com os carros, não pelo sexo. Então, na minha categoria, onde eu fui campeã, eu era a única mulher. E com relação ao futuro, a Amanda Vasconcelos vai disputar o Campeonato Brasileiro de Baja, que são circuitos menores, e além disso almeja estar no tradicional Rally dos Sertões, e deu um spoiler sobre futuros projetos. Depois de 4 anos, né, tô no meu 5º ano de rally, eu consegui meu primeiro patrocínio, graças ao Desafio dos Andes, graças ao recorde e graças à imagem que eu consegui passar nesse tempo de mulher apaixonada pelo mundo off-road, pelo que faz. Então, graças a isso, eu tô retomando o Campeonato Brasileiro de Baja. Quem sabe a gente consegue alguma coisa para o Rally dos Sertões. O Rally dos Sertões desse ano é o rally mais emblemático que a gente teve aqui. Como são os 200 anos de independência do Brasil, o rally vai largar do sul e vai chegar até o norte. Então seria incrível poder fazer um rally desse. E quem sabe tem um projeto aí para o ano que vem, quem sabe um novo recorde, um novo desafio. Mas acho que vem coisa boa por aí. Parabéns para Amanda, que abriu um caminho aí incrível, fantástico. De fato, as mulheres elas precisam dessa atenção, desse espaço, porque elas são merecedoras também. Então, a Amanda, ela já fez história com o recorde, já fez história por ter tido uma trajetória incrível e agora também inspira outras mulheres a seguirem essa mesma trajetória. Então, isso é muito legal, imensurável esse valor. Parabéns, Amanda. Sucesso para você aí no futuro.